a Zona Oeste está em guerra pela disputa de territórios de facções rivais. Traficantes tentaram invadir Rio das Pedras e a polícia investiga se no fim de semana mataram um criminoso identificado como Caveira. Quem seria Caveira, Jackson Silva? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Dois assuntos nesse momento vamos destacar. Primeiro, Rio das Pedras. Traficantes tentaram invadir a comunidade e ainda roubar os moradores. O Caveira foi assassinado em Paciência, Isabelle Benito. Seria o sucessor de Zinho. Daqui a pouco eu volto com detalhes sobre quem seria o Caveira e também sobre as investigações. É contigo, Isabelle Benito. E aí eu queria entender com o Jackson Silva. O que quer dizer sucessores de Zinho? Porque Deus me protegeu e eu não estava aqui quando, estranhamente, eu não vou ficar quieta, porque não é... Por que é estranhamente que eu digo? A polícia vai ter a versão dela, mas eu sou uma jornalista que não só dou notícia, como eu também questiono bastante. E sei que incomodo muita gente ao fazer questionamentos. Eu não estava aqui quando o Zinho se entregou. O que eu digo estranhamente? Nunca na história deste programa que eu apresento há 11 anos, eu vi um nome procurado chegar de mala pronta na porta, seja de qualquer instituição. Se o Jackson viu, ele pode falar pra gente. Nem tentou sair em porta-mala de consulado. Playboy, a polícia deixou ele dar a festa, foi criticada, tal. Pô! No outro dia, reagiu e morreu. O sucessor dele, 3 horas, morreu, que era Dona Pedreira. Temos vários nomes, inclusive na família de Zinho. Três Pontes, Eco. E aí o Zinho vai, pega advogado, pra porta, seja qual instituição. Eu nunca vi isso acontecer. Eu não estava aqui para comentar e vou continuar apenas... Não vou falar sobre isso, porque acho que alguém está me protegendo em algum lugar que manda... Por que eu não estava, Bela? Porque eu estava de folga do Natal. Né? Jesus me protegeu. Eu vou continuar confiando na minha intuição e vou ficar bem quieta. Mas quero entender essa história. Sucessores de Zinho, aquele que não foi preso e que não foi morto, aquele que pegou a mala e entrou pela porta da frente, um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro. Explica pra gente, Jackson, se é que você consegue aí explicar esse imbróglio com as informações que jornalista tem, que são oficiais, né? O resto é só palpite de mesa de bar. Que história polêmica, Isabelle Benito. Vou começar então, Isabelle, por sexta-feira, tá? Vamos lá. Pelo menos 7 traficantes tentaram invadir Rio das Pedras, o berço da milícia, tá? Detalhes, chegaram lá com carros, vários carros espalhados naquela rua da comunidade. Moradores chegando no momento ficaram sob a mira de fuzis. Usaram 7 fuzis. Isabelle, invadiram casas e roubaram os moradores também. Aí você pergunta, tem líder lá que estava com esses traficantes, liderando esses traficantes? Tem sim, você conhece, Isabelle. Vamos lá, o nome dele é Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, mais conhecido como BMW. Você falou a primeira vez sobre esse bandido, Isabelle Benito, que estava junto com o Leski, que matou aqueles médicos na Barra da Tijuca. Lembra disso? Eu lembro sim, claro, a gente noticiou isso até não querer mais. Isso, em primeira mão você noticiou. Pois é, esse traficante tenta invadir várias comunidades do oeste do Rio, principalmente Rio das Pedras. E ele se esconde aonde? Na Cidade de Deus. Agora vamos falar um pouquinho, Isabelle, sobre também... vale lembrar também que o mesmo bandido também matou vários policiais ali no Anil. Lembra aquela vez que fizemos matéria sobre policiais mortos ali no Anil, que a cada dia morria um policial? Era também do grupo desse traficante, tá, Isabelle? Agora, falando um pouquinho, Isabelle, sobre 3 homens, tá, que foram presos durante uma perseguição ali em Santa Cruz, na famosa Avenida Brasil. Houve perseguição entre esses bandidos e também policiais da PRF e também agentes da Draco, tá? 2 bandidos foram presos e um conseguiu escapar. São milicianos, Isabelle Benito. Agora, então vamos entender o seguinte. Essa perseguição e essas mortes, isso tudo que está acontecendo, né? Vamos entender a Zona Oeste. Para a polícia, é óbvio que o Zinho
sai de cena, né? Pelo menos de forma de liberdade, onde ninguém sabia onde estava, e está em algum lugar da polícia. Se o Zinho sabe o que ele sabe, como que ele sabe, se ele pretende usar as informações, como já foram ventiladas por aí, de que ele faria uma delação, isso não sabemos até agora. Temos mais de 2 semanas de Zinho com a PF. Agora, temos ali uma questão territorial de, no mínimo, 15 bairros explorados financeiramente por uma milícia, seja ela quem comanda quem, que é uma coisa extremamente lucrativa. Eu não acredito ou não quero acreditar em sucessores. Eu quero tentar entender, se é que você tem como me explicar, como que está a situação, porque quem mora na Zona Oeste também está, e por isso a gente ouve as fontes, extremamente inseguro. Não é que o morador queira que tenha um bandido. O morador queria a presença de Estado, óbvio, tudo mais. Mas essa instabilidade de poder, sabemos que a Recolhe, que as transporte legal, o Gatunete, tudo mais, o morador está com medo. Existe uma disputa mesmo, Jackson Silva? O que a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que eu imagino que tá mais do que mapeado aquela área, tem informação sobre isso agora? Vamos lá, Isabelle, vamos falar o nome então desse bandido, o Caveira, tá? Jário Batista Freire, mais conhecido como Caveira, ele seria o sucessor do Zinho. Vamos falar então, após a prisão do Zinho, que se entregou à PF no dia 24, né, do mês passado. Depois da prisão dele, várias pessoas ficaram ali assumindo o lugar dele. Agora, detalhe, Isabelle, todos foram assassinados. Aí você pergunta para mim, assassinados por quem? De repente, pelo próprio grupo, que há uma disputa ali pelo espólio do Zinho. Quem quer assumir esse espólio? Com muito poder, tá, Isabelle Benito? Não é um espólio qualquer não, tá? Armamentos de guerra. Além disso, tem também, Isabelle, que o Zinho, segundo a PRF, em depoimento vai contar detalhes, tá, Isabelle? Sobre quem ele pagava também corrupção para conseguir ficar solto. Então, falando um pouco sobre a guerra ali, também tem, Isabelle, outros traficantes também que tentam dominar aquela área ali também, e o Tandera, que se aliou a traficantes do TCP. Então, a guerra está entre o grupo do Zinho, que quer pegar o espólio dele, e também os traficantes, e também o Tandera, querendo assumir o lugar do Zinho naquela região. Olha só, vira o ano e continuamos do mesmo jeito, do nada, igual os Jetsons, surgiu ele. Dr. Rafael Bárcia, pontualmente meio-dia, que ele é pontual, tá? Ô, Bárcia, fala pra gente, eu não sei e não consigo interpretar essa questão de sucessão na Zona Oeste. A gente viu e a gente vê, tem 2 semanas desde que ele chegou com a mala pronta na porta de uma instituição, e agora a gente tem o Caveira. A cada dia um sucessor. O que está acontecendo? Que você acredita... Você conhece a Zona Oeste, você foi delegado lá. Sim, sim. Sempre foi dominada por uma família. Depois teve o Racha, o Tandera, beleza. Mas o Zinho não era enfraquecido. O Zinho tinha 14 bairros sob seu comando e sua exploração, com homens do qual a Polícia Civil tinha um inquérito que chegou muito perto dele várias vezes. Essa mesma polícia que matou em combate o irmão mais velho, 3 pontos, entrou como se fosse numa cena de filme, pulando na cabeça do Eco, onde ele estava, num 12 de junho. E agora essa guerra dessa milícia tá instável. Ele não... Como que ele se entrega e não deixa um comando efetivo? O que está acontecendo por lá? Isabelle, tem um outro fator aí que precisa ser levado em consideração. Explica, porque eu não estou entendendo. Algumas semanas antes, alguns dias antes do Zinho se apresentar à Polícia Federal, o braço armado dele, o homem responsável pela guerra, né, da milícia... O que era o fronte Faustão, dele. O Faustão foi morto também pela Polícia Civil, que era familiar dele também, né, filho do Eco. O primo dele, Né, primo o sobrinho dele. Sobrinho dele, filho do Eco. Foi mesmo. Faustão, ele foi morto em combate ali também. Ele era o responsável, porque o Zinho, ele nunca foi uma pessoa de guerra. Dentro da organização criminosa, na época do Carlinhos Três Pontes, na época do Eco, o Zinho era o responsável pelas finanças dessa organização criminosa. Ele não sempre foi tinha o perfil financeiro. de liderança. Ele sempre foi o braço financeiro dessa quadrilha. Ah. O Faustão ali, quando ele, né, passou ali, herdou a organização criminosa e passou a liderar ali, o Faustão, que era o filho do Eco,
era o braço de guerra dessa organização criminosa, ele também foi morto pouco tempo antes. Então eu não estou aqui afirmando nada, só estou levando informações. Nós estamos trazendo, eu também, nós estamos trazendo informações. Porque é muito mais complexo do que a gente imagina, Sim, né? Não eu é acho. uma organização criminosa que não funciona assim de forma Não tão... é como morre o rei, vem o filho do rei, o príncipe, nada disso. Não, a gente está falando de criminosos ali, ambiciosos, que todos eles querem o poder. Né? Então, a qualquer sinal de instabilidade, você tem ali candidatos a sucessores querendo tomar o poder. Na verdade, é isso. Né? Então, o Zinho já sofreu um enfraquecimento muito grande, né? Na época até a reação foi muito pesada da milícia, tacou fogo em ônibus, né? A reação foi pesada porque ele sabia, né, do enfraquecimento que ele teve ali, né, com a morte do Faustão, que era o cara de guerra dele. Então ali ele já se enfraqueceu bastante, se entregou, talvez ele não tenha tido, né, estou aqui pensando alto, mas talvez ele não tenha tido força para impor um sucessor de forma tão tranquila, né? Ainda mais que 3 Pontos vem, já bota o eco, mas já não tão fortificado, que tem o quebra com o Tandera. Sim. No final dos tempos. Essa família já tem um racha, o Tandera é uma liderança, e quando o Eco morre, o Tandera realmente se mostra o inimigo total desse outro lado. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem o Jackson, tem ainda a questão da invasão de traficantes. Já imaginou você falar isso na televisão, ou estar comigo na televisão? Invasão de traficantes em Rio das Pedras? Pois Eu nunca imaginei isso. Nunca Cara, imaginei, a fusão narcomilícia já é. Que são essas imagens aí. O Jackson tá levantando o dedinho dele, eu espero que seja por um bom motivo, porque tem mais coisa aqui, tá? Eu quero o eletricista, anestesista preso. Fala, Jack, você vai voltar ainda, hein? Isabelle, é por um bom motivo sim, tá? Eu tenho uma surpresa pra você daqui a pouquinho, não vou falar do que se trata, tá? É daqui a pouquinho na Draco. Não saiam daí, já volto contigo. Daqui a pouco, então, Jackson Silva traz mais informações e mais. Será que teria ligação? Tem a narcomilícia do outro lado. Não podem esquecer, a Polícia Civil sabe desse jogo de tabuleiro, onde tem enfraquecimento de uma. Quem quer tomar toda a Zona Oeste, que é muito rentável, quem vem da Baixada e tá lá quieto, né? Estamos falando de Tandera, da associação com o tráfico de drogas, alertada por Jackson Silva. E a reportagem completa e ainda as imagens dos traficantes em Rio das Pedras. Vamos ver agora a reportagem completa da Zona Oeste. Daqui a pouco a gente tem que o Jackson prometeu informação direto da Draco. Moradores estão desesperados, uma guerra. Lá em Rio das Pedras, traficantes tentaram invadir, tem imagem, o reduto que é da milícia, é o berço da milícia, né, Basso? Onde nasceram as milícias, tradicionalmente é. Já em Campo Grande, a disputa é pelo espólio. Pode falar espólio? O homem tá vivo? Bom, enfim, né? Pelo domínio, depois que o Zinho se entregou à Polícia Federal. A polícia investigou o assassinato, o último agora, do bandido conhecido como Caveira. Segundo informações, ele seria o principal sucessor do Zinho no comando em liberdade. Veja os detalhes na reportagem completa do Repórter Dedinho, Jackson Silva. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram criminosos tentando invadir a comunidade Rio das Pedras nesta sexta-feira. Os bandidos estão com roupas camufladas e fortemente armados. Repare que o morador chega no momento da tentativa de invasão e fica sob a mira dos fuzis. Em meio à ação criminosa, os traficantes usaram 7 fuzis. Testemunhas contaram que os bandidos invadiram as casas, vasculharam as residências e roubaram os moradores da comunidade. Investigações apontam que a ação foi orquestrada por Juan Breno Mota Ramos Rodrigues, mais conhecido como BMW. Ele se tornou o líder da comunidade da Gardênia Azul em Jacarepaguá, depois da morte de Felipe Mota Pereira, o Lesk, que morreu em junho do ano passado. Na época, Lesk e mais 3 traficantes foram assassinados por bandidos da mesma facção criminosa após um ataque aos médicos na Barra da Tijuca. Na ocasião, 3 ortopedistas que estavam em um congresso no Rio morreram por engano. Os bandidos confundiram as vítimas com milicianos. A guerra em Jacarepaguá é antiga.
Também na sexta-feira, 3 homens foram presos na Avenida Brasil, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Houve perseguição e troca de tiros entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e milicianos. O carro dos bandidos caiu em um valão, perto da Via Expressa. Fuzis, carregadores, munições e coletes balísticos foram apreendidos dentro do veículo. A ação também contou com a inteligência da Draco. Neste sábado, a guerra entre paramilitares deixou mais um morto. Jairo Batista Freire, mais conhecido como Caveira, foi assassinado na comunidade Três Pontes, em Paciência, que também fica na mesma região. Segundo investigações, o bandido era homem de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à Polícia Federal no dia 24 do mês passado. Caveira também estaria sendo cotado para ser o sucessor de Zinho. A disputa pelo espólio de Zinho já deixou 6 mortos. A polícia investiga os casos. Nós vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações direto da Draco. Fala, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Você lembra quando eu falei ao vivo que tinha uma surpresa para você? Lembra disso? Fala aí que o Dr. Barsi tem uma surpresa para os dois, Isabelle Benito. Então, mostra devagar. Pedro Mota está aqui, ó. O William Rodrigues, mais conhecido como Will. Isabelle, sabe quem ele é? Eu sei, esposo sim. Da doutora também. Tayane Moraes, é. Pois é. Novo delegado. Depois de 20 anos como inspetor. Novo delegado, pois Eu é. adoro essa nova turma já dando a cara. E ao... Isso aí, ó. Pois é, ao lado dele está quem, Isabelle, a veterana também, Carolina Cavalcante. Então vamos falar com o William. William, boa tarde mais uma vez, obrigado pela sua participação. Primeira vez com a imprensa, né, falando ao vivo. Vamos falar um pouquinho sobre a ação da PRF também, ali na Avenida Brasil, junto com vocês. Os milicianos passeavam ali, iam para algum lugar, mas não imaginavam que vocês já estavam monitorando cada passo desses milicianos. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde Isabelle, boa tarde a todos. Realmente, a Draco operou junto com a Polícia Rodoviária Federal, monitorando aqueles carros envolvidos naquele trânsito, transporte daqueles marginais daquela localidade, e conseguimos repassar a informação em tempo real para a Polícia Rodoviária Federal sobre aquele carro que a Polícia Rodoviária abordou na Avenida Brasil. Houve uma troca de tiros quando eles tentaram fugir das equipes da PRF. Eles caíram num valão. A Polícia Rodoviária tentou abordá-los dentro desse valão. Foi recebida a tiros, revidou a agressão dos marginais. E 2 dos 3 marginais foram presos em flagrantes, conduzidos aqui para a Draco. Foi apreendida uma quantidade grande de armamentos, munições, carregadores. E seguimos no encalço do 3º marginal que se encontra foragido. Agora vamos, doutora Carolina. Doutora Carolina, boa tarde mais uma vez. Doutora, a gente fala dessa guerra antiga na zona oeste do Rio, mas cada vez tem piorado. E após a prisão do Zinho, as pessoas que tentam exercer, assumir a função dele, todas acabam morrendo. Quais são as investigações que a Draco tem sobre isso? Boa tarde, Isabelle. É o seguinte, né? Em cima desse espólio do Zinho, depois dele ter se entregado, está ocorrendo aí uma disputa interna sobre quem vai assumir o poder. E dentro disso aí a gente tem diversas mortes. A última aí que nós ainda não temos um RO confirmando, né, mas que estaria assumido, tudo indica que foi morto por disputas internas. Teria sido o Jairo, mais conhecido como Caveira, em razão dessa disputa interna pelo espólio do Zinho, de quem assumiria o poder ali na localidade. Os entrevistados estão à sua disposição, Isabelle Benito. Boa tarde, doutores. Primeiro, doutor William, obrigada aqui. Que bom, eu não sei se é a primeira vez falando ao vivo, mas muito orgulho. Primeiro, o trabalho que você tem uma boa professora, né, que fala sempre aqui com a gente, mandando a sua foto aqui, que eu fiz uma selfie com você no telão. É sempre boa essa renovação de delegados, principalmente que tem um bom relacionamento com a imprensa, e ele sabe da importância, é polícia, tem experiência, não é novidade nenhuma. Virou delegado com todo o esforço e tudo mais, o orgulho da sua esposa de ver na sua formatura, fiquei muito feliz mesmo.
A doutora Carolina é maravilhosa, estava aqui comentando, sempre muito esclarecedor, e a força que eu tenho, eu adoro ver as meninas, principalmente, mas acho importante os dois falarem para essa população de lá da Zona Oeste, né? Com a experiência dos dois na polícia, para a gente aqui saber o sucessor ou não sucessor, a Draco, ela não vai dar o caminho das pedras, ela é uma delegacia diferenciada, além das especializadas, é uma delegacia diferenciada que não tem que mostrar para os dois aí falarem, tanto o doutor William quanto também a doutora Carolina, essa população que mora lá e que vocês conhecem muito bem, eles têm medo do seguinte, eles querem vocês lá, mas eles sabem que há uma sucessão e há uma transição. Nessa transição, o medo deles é o impacto violento dessa guerra entre vagabundo, que não pensa em população. Quem pensa é a Draco, quem pensa é a Civil, quem pensa é a força do Estado, que é tentar trazer e minimizar risco. Mas o medo deles, e eu ouço muito eles porque eles confiam na gente, é essa guerra, né? Então, o que dizer para uma população como essa, gente? Isabelle, a Draco, ela exerce, eu sempre gosto de informar que a Draco, ela exerce aí um monitoramento constante dessas organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Hoje em dia ocorre uma questão de disputa territorial entre milicianos rivais, entre a milícia e o tráfico. Né? A gente começou a monitorar de uns tempos para cá essa questão da união do tráfico e da milícia para fazer frente a outros rivais. Né? E o mais importante, né, que nós temos aí para oferecer e para prestar como serviço para a sociedade é esse monitoramento constante dessas organizações, atacando a base dessa pirâmide, bem como o topo, e estando presente, tanto por via de investigação, da inteligência, como monitorando a localidade, atacando a base, os cobradores, estando presente de todas as formas nessas regiões aí que encontram-se nesse foco de disputa territorial e até mesmo de disputa interna. Né? Com relação aí à milícia do Zinho, né, ele se enfraqueceu desde a morte do Faustão, que era seu homem de guerra, era sobrinho dele. Né? A gente teve aí um episódio, né, de ônibus queimados, enfim. E desde então ele estava muito acuado, né? E ele sabe que tanto a Draco quanto as forças policiais, no geral, que atuam aí na repressão às milícias, chegariam nele mais cedo ou mais tarde. Né? Então é importante dizer aí que ele se sentiu acuado, ele sabia, né, que o destino dele seria, mais cedo ou mais tarde, ou ser preso, ou caso resistisse, ser morto, né, em razão aí de uma resistência à intervenção policial, como aconteceu com seus dois irmãos. E desde então, né, a gente está sofrendo esse efeito colateral do enfraquecimento da milícia do Zinho. E aí, infelizmente, ocorrem essas disputas internas e até mesmo ataques aí de milícias rivais em decorrência desse enfraquecimento, tendo em vista aí que o topo dessa organização criminosa está caindo, né, está sendo atacado. Doutor William, mas lembrando, doutor William, que há um monitoramento... Combatido, na verdade. Combatido. Né? O Barça tinha falado da história do Faustão, doutora, e eu gostaria de perguntar para o doutor William também, o monitoramento que se faz, que muitas vezes a população não percebe, de que não é só em relação a sucessores, né, doutor William, mas sim ao combate de uma disputa antiga que tem ali, que vocês já conhecem muito bem, no caso Tandera, que se faz de sonso ali no canto, mas que a polícia também, principalmente a Draco, está de olho nessa história, porque você não pode, de alguma forma, botar uma lupa num caso, sendo que é uma disputa territorial histórica ali naquele ponto, né? Sim, perfeitamente. A Draco continua nesse monitoramento. Esse monitoramento, como a doutora Carolina acabou de afirmar, é constante, é ininterrupto, é 24/7. Nós continuaremos atrás dessas quadrilhas que assolam nossa cidade. E esse é o histórico da nossa unidade. Né? Nós vamos continuar nessas operações em conjunto com outras forças de segurança, se for necessário, mas sempre com ações de inteligência, com ações de prévia investigação e monitoramento. Isabelle, volta para o MP do por gentileza. Sim. Só lembrando, Isabelle, que o Abelha também faz parte disso, né? Lembra disso? A questão dos médicos também, Sim, que foram assassinados. A gente fala, voltando um pouco sobre o assunto lá, né, do tráfico e da milícia, a gente nunca imaginou que o tráfico, sobretudo o Comando Vermelho, fosse se unir à milícia. Uma história assim absurda que, infelizmente, é uma realidade do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho se unindo à milícia, Isabelle Benedito. A gente estava comentando aqui, inclusive a gente estava falando sobre isso, sobre imagens que a gente está vendo agora,
Temos 3 delegados agora com experiência dentro da polícia em investigação. Em relação a gente estar aqui e 2 jornalistas que cobrem há mais de 20 anos isso, é inimaginável você estar falando de berço de milícia, de entrada de traficantes. Não podemos mais ficar nessa. Primeiro que a gente tem que entender. Eu sou ao contrário disso. Eu acho que eles causam terror mesmo. E se vocês chamam de terrorista há muito tempo, e os delegados aqui falam isso há muito tempo, doutora Carolina. Quem não quer enxergar, não enxerga, porque a prática essas imagens são assim. Você vê o pai carregando o triciclo, de repente entram caras camuflados, né? Com armas de calibre pesado, mandando e desmandando. Tivemos aí em Rio das Pedras, por mais que seja o berço, ninguém está aqui falando que a milícia, tanto é que caíram no conto de que era maravilhosa, são iguais. A gente cria rótulos só para entender. Mas a gente já viu aí, tanto na Gardênia quanto na região de Rio das Pedras, as covardias acontecendo com a própria população, né? Isabelle, o que a gente vem monitorando há algum tempo, né, são esses vínculos que a milícia tem feito com o tráfico. Inicialmente, né, a milícia originária, ela dizia combater o tráfico de drogas, dizia não permitir a entrada do tráfico de drogas, mas o que ocorre no Rio de Janeiro é uma questão de disputa territorial. E aí, primeiramente, né, foi monitorado pela CINT, pela Subsecretaria de Inteligência, alguns anos atrás, né, a questão da milícia se unindo ao Terceiro Comando Puro. E aí, posteriormente, nós tivemos algumas uniões pontuais da milícia que se contrapõe a essa milícia que estava reunida com o Terceiro Comando Puro, com o Comando Vermelho e depois até pactos de não agressão, né? Porque, na verdade, quando a Gardênia vira Comando Vermelho, eu entendo que, na verdade, ali tinha uma questão de não agressão, mais até do que, digamos assim, uma aproximação mútua, no caso, né? Seria mais um pacto de não agressão. Mas isso aí retoma toda uma história, inclusive do Comando Vermelho, que a gente fala muito, né, já há algum tempo é monitorado, sobre a questão da Tropa do Urso e dos planos de expansão territorial da Tropa do Urso. Né, isso aconteceu aí, nós monitoramos diversas guerras que foram previstas pela inteligência, né, em Jacarepaguá. E agora a gente verifica aí traficantes, né, oriundos da Tropa do Urso, desse plano de expansão territorial, tentando tomar áreas aí que originariamente eram comandadas pela milícia, como nesse caso aí em Rio das Pedras. Doutora, eu me lembro muito bem, você aqui no ar, além de tudo isso, que tinha uma imagem do traficante, que pode passar batido, mas eu me lembro muito bem que botava o urso e a bandeirinha lá em Vargem Pequena e Vargem Grande. E a gente mostrou aqui em primeira mão, ou seja, outras expansões em áreas inimagináveis. Quero agradecer muito a doutora Carolina, que eu adoro, acompanho, sei o trabalho, sei o empenho. A Draco eu acho fantástica desde sempre. Doutor William, seja bem-vindo. Eu fico muito feliz que você seja o primeiro de vários delegados dessa nova geração. Você já conhece, sabe muito bem a importância da imprensa. Quero só fazer uma fofoca, porque eu sou fofoqueira, polícia também é fofoqueira, somos tudo fofoqueiro. Sabe esse daqui? Porque já é velho. Você achava a turma da nova, né? Agora é o velho, são velhos, né? Menos a doutora Carolina. Bassa falou, quando eu comecei, eu andava todo de terno. Mentira! Até pouco tempo eu vinha cheio de terno. Como chega atrasado, não tá tempo de botar aqui a gravata. Um abraço, manda um beijo pra doutora. Ah lá, ó. E olha, acostuma com o Jackson, aquele que vive aí. Fala, Jackson. Lá vem, Jackson. Ai, que medo. Primeira vez, doutor William como delegado ao vivo. Isabelle, é pra história dele, não estraga nesse momento aqui. Meu amigo, doutor William. Doutor William é meu amigo há muito tempo, tá? Desde quando eu era inspetor, tá, Isabelle? Então, a esposa dele, doutora Tayane, já mandou um recado pra você ao vivo. Ela também quer participar aí do programa da SBT Rio ao vivo, comentando junto com você, Isabelle Benito. Não, eu adoro a Tayane. chamá-la. A Carol, todo mundo. A Mônica, acabei de fazer uma selfie com o doutor William falando e já mandei pra esposa dele, meu filho. Já tá lá. Pode vir todo mundo aqui. Ó aqui o meu Zéinho, ó. 10 anos que esses daqui, ó. Olha o meu Zéinho aqui, ó. Meu Zéinho não larga, tá certo. Tamo junto, tamo junto.
com um timaço, né? A Draco tava com timaço, pô. A experiência pra de quem não inspetor. conhece, né? O Will é delegado novo, mas já era um grande inspetor de polícia, grande policial, né? Um grande reforço agora aí como Por isso delegado. que fala com propriedade. A doutora Carolina, Pô. uma experiência muito grande, inclusive na Subsecretaria de Inteligência, né? Já está acostumada a esse trabalho de monitoramento há muito tempo. E o titular, o João Valentim, também um grande colega, né? Então a Draco tá com um timaço. Eu né? adoro. Sou fã dessa equipe aí. E a delegacia Fãzão. e a Draco é importante falando de Rio de Janeiro, né, bebê? Sim. Valeu, gente. Parabéns mais uma vez, doutor Willi e doutora Carolina. Obrigada pelas informações. Tira o dedinho do Jackson, pelo amor de Deus.